José de Lima Massamo, governador do Banco Nacional de Angola, aqui na Voz da América. Senhor Governador, um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Obrigado por esses minutos de conversa. Aqui em Washington, esteve nesta semana a participar nos encontros da primavera do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional. É tempo de não só ganhar experiência, trocar impressões com outros colegas, mas também de balanços, de analisar a situação financeira mundial e, no caso de Angola, comecemos por falar em jeito de resumo. Que balanço pode fazer destes dias aqui em Washington? Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de estar consigo e com todo o auditório da Voz da América e trocar então algumas impressões sobre a atividade do Banco Nacional de Angola e particularmente esta passagem aqui por Washington. Estas reuniões de primavera é como faz referência, tanto permite-nos de algum modo olhar para o que ocorreu no ano anterior e também as projeções para o exercício já em curso. No caso concreto de Angola e o Banco Nacional de Angola, também foi uma oportunidade para partilharmos aquilo que tem estado a acontecer com o país, particularmente no domínio da condução da política monetária cambial e também a estabilidade do sistema financeiro. O ano de 2022, ao contrário um pouco daquilo que vem acontecendo pela larga maioria das economias do mundo, tanto a economia angolana teve uma redução dos níveis de inflação, portanto nós vínhamos de uma inflação muito alta, de 27%, e terminámos o ano de 2022 com uma inflação abaixo dos 12%, portanto 11,8%, o que nos tem permitido, do ponto de vista monetário, irmos também fazendo alguns alívios, o que nos coloca quase em contraciclo, tanto o que vem então acontecendo em outras economias. Foi motivo de grande curiosidade, portanto, compreender-se este curso, mas de facto nós começamos a fazer reformas bem antes da Covid, portanto nós começamos com reformas finais do ano de 2017, com um programa de estabilização macroeconómica em que colocava-se já esta necessidade de trazermos a inflação para níveis mais comportáveis. Nós vínhamos de 2016 com uma taxa de inflação que, portanto, atingia os 42%. O nosso objetivo é chegarmos a um dígito, estamos a fazer este percurso e cá em Washington foi, enfim, algo que tivemos a oportunidade de partilhar. Também falámos muito sobre a organização do mercado cambial angolano. Também foram transformações profundas. Nós tínhamos um mercado em que a taxa de câmbio era determinada de forma administrativa. Neste momento temos um mercado que determina o que é a taxa de câmbio e este mecanismo permitiu-nos eliminar muitas das deficiências que tínhamos no nosso mercado. Portanto, nós vínhamos de 2017, finais de 2017, com um diferencial entre a taxa de câmbio do mercado formal e informal cerca de 150%. Trazíamos também um número considerável de operações pendentes de execução no sistema financeiro, cerca de 5 mil milhões de dólares. As correções efetuadas a esse mercado, exigentes, mas permitem-nos hoje ter maior estabilidade, maior previsibilidade, e também tem sido por isso um caso, eu chamaria até para alguns curioso, porque num período de tempo relativamente curto conseguimos encontrar um mecanismo funcional e também estabilidade nesse importante mercado. Há temas relacionados com a estabilidade do sistema financeiro e aí os avanços mais notáveis têm a ver com a regulamentação. Então, nós neste momento temos um quadro a esse nível que é largamente convergente com padrões europeus. Foi a opção que fizemos. Os nossos operadores no sistema financeiro também, portanto, ajustarem-se a essa nova realidade e aproveitamos, por isso, os encontros que tivemos aqui com decisores políticos, com investidores, partilhar estes desenvolvimentos. A questão da inflação e também a questão do mercado paralelo. Como está neste momento essa relação? Ou já o mercado paralelo, me lembro, há uns 5, 6 anos, já era um problema grave em Angola, praticamente determinava, e as pessoas procuravam mesmo o mercado paralelo e não iam ao sistema financeiro regular. Neste momento, qual é a situação e como foi possível, eventualmente,
mudar esta situação, segundo o que disse? Sim, nós tivemos um período em que, resultante tanto de uma menor oferta de recursos cambiais no setor formal da nossa economia e por termos naquela altura também uma taxa de câmbio que era administrativa, essencialmente era uma taxa de câmbio fixa, nós tínhamos, na nossa realidade, fez-se a opção de termos uma taxa de câmbio que era fixa em relação ao dólar e também em relação ao euro, mas de facto o mercado formal não tinha essa disponibilidade. E o mercado de rua, o mercado informal, esse atuava já com base nas forças da procura e da oferta. E o que nós verificamos então nessa altura era que no setor formal não havia acesso à moeda, portanto, com as restrições, na altura as autoridades o que decidiram foi criar mecanismos com base em listas prioritárias, onde se definia que setores tinham então acesso à moeda estrangeira por esse canal, que empresas, cooperadoras, mas a larga maioria, tanto dos agentes económicos, tanto dos cidadãos, era de facto no mercado informal que encontravam resposta para as suas necessidades. Com o conjunto de reformas que introduzimos, elas iniciaram portanto, em 2018, portanto, no âmbito do Programa de Estabilização Macroeconómica. Fomos fazendo então alterações e eu diria tanto que a mais sentida tem a ver com o mecanismo de formação da taxa de câmbio. Como referi, o diferencial era tão grande, tanto, mas refletia isso, quer dizer, o mercado informal era lá onde portanto, a moeda se encontrava e era disponível e na verdade esse era o preço da moeda, portanto o preço do mercado formal era apenas uma referência. Ou neste momento nós temos um mercado informal que não vemos como preocupação, portanto do tal diferencial de cerca de 150%, hoje temos um diferencial abaixo de 6%, para o dólar, portanto, para o euro o diferencial é ainda mais baixo, portanto, é do nosso ponto de vista desprezível a esse nível. Ainda a preocupação, sim, de alguns cidadãos, quaisquer que sejam os motivos, fazerem ainda recurso ao mercado informal. Mas as reformas que fizemos, quer a esse nível, formação da taxa de câmbio, mas também a abertura do próprio mercado financeiro. Portanto, nós fomos removendo muitos dos requisitos burocráticos que se impunham para a aquisição de divisas, portanto, quer para empresas como para particulares. Para particulares nós tínhamos inclusive a situação em que, portanto, o cidadão quisesse deslocar-se ao exterior do país, tinha com o seu banco comercial apresentar prova, portanto, de possuir um visto, de possuir um bilhete de passagem. E é claro que tanto tudo isto acabava por fazer com que muitos recorressem a canais alternativos. Portanto, nós removemos estas limitações, estes constrangimentos. Hoje o Banco Nacional de Angola, do ponto de vista da organização do sistema financeiro, deixou de ter uma intervenção com licenças, etc., como também fazia. O que tem acontecido, portanto, é hoje o maior foco em temas relacionados com compliance. Portanto, o que se quer do lado dos bancos comerciais é essa habilidade de, ao receber uma solicitação, conhecer a origem dos fundos, portanto, a natureza dos negócios que cada um desenvolve e a taxa de mercado, como é determinada hoje por forças do mercado, portanto, permite que as operações sejam efetuadas. Portanto, não temos registros, por isso fazíamos do passado, de operações pendentes na banca por períodos longos de tempo, já não é assim que funciona hoje. Então, temos um mercado que não apenas vai funcionando com regras mais universais, mais comuns, aquilo que vai acontecendo na larga maioria dos sistemas financeiros no mundo, mas também neste exercício o cuidado de ele ser mais inclusivo, portanto, de tal modo que os cidadãos hoje e as empresas tendo necessidade, portanto, de acesso ao mercado cambial via o mecanismo formal. Com esta crise, acredito que os investimentos não foram no ritmo que vinham acontecendo antes e que poderão vir a acontecer no futuro. Como estamos de reservas cambiais? Como está Angola neste momento? E já vou colocar uma segunda questão ligada a esta primeira. Agora a OPEP recomendou a redução da produção de barris de petróleo.
para Angola, isto até que ponto poderá ou não afetar a entrada de capitais em Angola? Bom, nós neste momento vamos com reservas internacionais, tanto em cerca de 14 mil milhões de dólares, cobrem-nos cerca de 6 meses de importações, portanto é um nível que entendemos confortável. Também aqui fizemos alterações, estas eu diria, portanto, metodológicas, porque nós anteriormente, para o cálculo de reservas internacionais, também tínhamos alguns passivos, mas que com base nos manuais do Fundo Monetário Internacional poderiam ser considerados como reservas. Nós adotamos hoje, enfim, um método mais conservador e por isso, quando refiro aos 14 mil milhões de dólares, são os recursos que estão ao dispor do Banco Nacional de Angola para efeitos de salvabilidade externa da nossa economia e para proteção também da moeda nacional. Portanto, o que temos de decisão mais recente da OPEP há de ter um impacto sobre a formação do preço do barril de petróleo. Teremos o preço provavelmente num sentido tanto de alta e com este indicador para a República de Angola não teremos a nível das reservas internacionais qualquer impacto que possa ser considerado negativo. O FMI sublinhou recentemente a importância de se adotar uma estratégia mais global frente a bancos problemáticos. E o Banco Nacional de Angola, a Voz da América, tem reportado várias iniciativas, várias medidas contra determinados bancos problemáticos. Qual é o quadro deste aspecto? Como o Banco Nacional de Angola tem combatido isto e em que termos? E a pergunta geralmente é, esses bancos deixarão de existir ou há condições para que possam continuar a existir? Nós hoje temos um sistema financeiro e, como referi já, do ponto de vista regulamentar, estamos em linha com aquilo que é a melhor prática. Foi necessário também, ao longo dos últimos 5 anos, removermos ou eliminarmos, enfim, retirarmos algumas licenças, tanto cerca de 5 bancos viram as suas licenças revogadas, mas nesta altura podemos dizer que temos o nosso sistema financeiro tanto com níveis adequados de tanto estabilidade. 2 bancos ainda com vigilância reforçada, portanto um banco de capitais públicos, o BPC, mas que também está, enfim, num processo adiantado do programa de reestruturação e, portanto, recapitalização, conforme determinado pelo Banco Nacional de Angola. E temos depois o Banco Económico, que também com os seus desafios e que, sobretudo, desde o início deste ano, que tem estado a acelerar a implementação também do programa de reestruturação e recapitalização que foi determinado pelo Banco Nacional de Angola. Esses são os bancos que, nesta altura, estão sobre maior observação. De resto, temos um sistema financeiro que é sólido, que é funcional e, por isso, tanto, esta nota genérica que é feita está em linha também com as preocupações que tem o Banco Nacional de Angola e temos procurado atuar muito com o sentido de assegurar e manter a estabilidade. A propósito desta nota que dá de um sistema saudável, para um investidor estrangeiro é relativamente fácil investir em Angola, considerando a questão do sistema financeiro. Sim. Funciona bem o sistema financeiro? Que garantias dá para que o investidor estrangeiro possa chegar a Angola, investir o seu dinheiro pelo caminho, pelas vias legais e ter uma circulação, ter uma facilidade de investimento? Muitas vezes esperam-se autorizações, demoram-se autorizações. Sim. No caso do Banco Nacional, da responsabilidade do Banco Nacional, como está a funcionar? Hoje, portanto, o que trazíamos, por isso, de autorizações, de licenças que eram necessárias a ser obtidas junto do Banco Nacional de Angola, hoje isto já não existe. Portanto, nós, inclusive, cuidamos da abertura da conta de capitais. Portanto, neste momento, um investidor que queira no país olhar para oportunidades e aplicar os seus recursos, portanto, não necessita de uma autorização do Banco Nacional de Angola. O mesmo vale se pretender repatriar os dividendos, capitais, também não necessita de uma autorização do Banco Nacional de Angola. Portanto, o que nós temos, e como fiz já a referência, é um sistema financeiro que atua com base naquilo que são regras, portanto, universais, e por isso, tanto esse investidor há de ter sempre um ou outro questionamento por parte dos bancos comerciais, procurando conhecê-lo melhor, tanto saber da origem dos seus fundos,
mas de resto, tanto é a esse nível que a relação tem que acontecer. Tanto do Banco Nacional de Angola, o nosso exercício é de facto assegurar estabilidade de preços, estabilidade do sistema financeiro. Portanto, este é o exercício que temos procurado fazer. Uma última questão, caminhando para o final do seu primeiro mandato, não agora, mas até o final do seu mandato, o que é que gostaria de deixar feito no Banco Nacional de Angola que ainda não está feito? Nós temos, tanto que fazer do Banco Nacional de Angola verdadeiramente uma instituição de referência no nosso país, quer do ponto de vista da capacidade de cumprimento da sua missão, mas também de boas práticas a nível da sua governação. Portanto, e é a esse nível que também temos feito, colocado muita energia. O Banco Nacional de Angola, do ponto de vista tanto da sua credibilidade e a sua capacidade, por isso, de, no mandato, quer estabilidade de preços, organização, funcionamento do mercado cambial, como fizemos há pouco referência, organização, estabilidade do sistema financeiro como um todo. Portanto, tem estado a fazer este percurso de reformas profundas, portanto, elas de facto têm maior visibilidade, parte daquilo que fazemos e que impacta sobre os nossos operadores e por essa via a economia, os cidadãos, mas também internamente um conjunto de reformas para assegurar tanto que o banco tenha a condição de continuar a fazer o seu trabalho com grande segurança e também com, enfim, sempre muito presente a necessidade e a preservação dos recursos e os meios que estão à nossa guarda. Muito obrigado, Sr. Governador, por esta conversa aqui com a Voz da América. José Lima Massano, Governador do Banco Nacional de Angola, aqui, entrevista à Voz da América.